Bom, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um evento aqui do Tech Leadership, número 6, um evento da nossa comunidade, surgiu lá no Telegram, né, o Tech Leadership. A gente tem feito alguns eventos esporádicos, não vou dizer mensal, porque faz um tempinho que a gente não faz, né? Então a gente quer retomar algumas conversas, que assunto tem bastante nessa área, né? E hoje um dos temas que a gente quer abordar é principalmente sobre práticas ou iniciativas legais, assim, tanto de benefícios quanto de ações dentro das empresas, né, voltadas ao bem-estar das pessoas, e principalmente benefícios no geral, assim, né. Então, a Natália, que está aqui com a gente, que trouxe essa ideia lá no grupo. Então, os temas, eles são assim, né, eles surgem em discussões que a gente começa lá no Telegram. Então, se você quiser ter acesso, depois segue lá no Twitter nosso, _Tech Leadership. Lá tem todos os links que você precisar para acessar esse grupo. Bom, para a gente começar então a nossa conversa, Natália, você quer trazer para a gente aí uma introdução desse papo? Vai ser formato mesa redonda aqui, né? Embora a gente esteja online, mas, enfim, fique à vontade para introduzir para a gente o assunto que você começou lá no grupo, né? Legal. Vou até perguntar uma coisa, se for o caso de eu compartilhar a tela, é tranquilo? Tranquilo, de boas. Tá, que acho que vai me ajudar um pouco. Porque deixa eu já botando aqui para compartilhar. E tá desabilitado. Eu acho que eu tenho que fazer você co-host, ó. Veja se aparece agora. Agora foi. Boa. Botei aqui o screen 2. Mas eu vou tentar passar rápido, que é mais para dar a ideia de onde é que veio o papo. Eu sou muito envolvida em discussões de gênero, a pauta de diversidade está em alta e eu sinto muito falta de ir além do papo. Então, a gente conversa, sensibiliza e é muito importante a prática da escuta aqui, porque normalmente você está ouvindo sobre dores que não são as suas e aí vai um tempo de digestão. Mas e depois desse tempo, o que a gente faz? E aí, em cima desse incômodo, eu comecei a fazer algumas coisas. Uma foi juntar algumas evidências, algumas pessoas, algumas referências para ajudar a deixar mais claro o problema, para ajudar essa sensibilização de uma forma mais efetiva. E a outra foi, aí tá aqui, foi começar a juntar algumas referências de ação mesmo. Porque você tem, algumas coisas têm causa e efeito, outras coisas a gente está atuando só em cima do efeito. Então, por exemplo, quando a gente está colocando vagas exclusivas para mulheres, você está indo no efeito. Porque hoje, probabilisticamente, na área de tecnologia, você vai encontrar mais homens do que mulheres. A proporção, em média, vai dar, tipo, 8 homens para 2 minas. Então, se você abrir uma vaga, vai ser natural que vai vir mais caras. Na hora que você abre uma vaga exclusiva, você está garantindo que os caras não vão ser o dominante ali na parada. Então, isso a gente está atuando no efeito. Já uma outra coisa que tem um quê de causa é quando a síndrome do impostor, por exemplo. A síndrome do impostor é uma parada de você sempre se sentir aquém do que você de fato é, sempre achar que está faltando muito. Isso numa área que nem tecnologia, que os pré-requisitos são surreais e a galera procura unicórnios, isso é mais grave. E aí, você, de repente, será que tem formas de, do jeito de descrever a vaga, isso, você diminuir essa quantidade de requisitos, ou então diminuir o molde para motivar pessoas que vão olhar aquilo e vai dizer, nossa, isso não é para mim. E aí, voltando na questão de gênero, tem estatísticas que mostram que mulheres, elas têm essa autocobrança muito mais forte do que caras. Então, aqui a gente a gente ainda não está na causa, porque a causa talvez tenha a ver com a criação lá atrás, mas talvez a gente consiga, sim, atuar na causa se a gente tem uma iniciativa interna que tenha um empoderamento, que tenha uma discussão, parará, ou no mínimo você pegar uma vaga e deixar os pré-requisitos melhor descritos, digamos assim. Tipo, a gente está pedindo, por exemplo, uma descrição que eu acho que entra muito nessa linha do que a gente está falando,
Ao invés de eu falar pré-requisito 1, 2, 3, 4, 5, é eu falar, olha, desses 3 pré-requisitos aqui, desses 5 pré-requisitos, eu preciso que você tenha pelo menos 3. É uma coisa muito mais realista. E aí, nisso, eu fui puxando coisas, assim. Então, foi assim que chegamos lá na Tech Lead, né? Então, aqui, vaga falando sobre engenheira, vaga falando para mães. Existe uma série, e aqui eu consigo falar um monte sobre dores em relação à maternidade. Por exemplo, tem estatísticas que mostram que mulheres líderes, elas têm uma taxa de churn maior do que homens líderes. E aí, quando você pega nas pesquisas mais qualitativas do porquê, a dificuldade de fazer a dupla jornada é um dos principais motivos. Só que, tipo, não é razoável que a gente chegue para uma mulher líder e fale, então, eu não quero que você constitua a família, porque isso vai aumentar a tua chance de sair. Não é um caminho. O que é um caminho? A gente não sei o que é um caminho. Aí, quando eu começo a fuçar, por exemplo, eu tenho uma iniciativa do Boticário, que eu acho que está por aqui, de jornada reduzida. Licença paternidade e maternidade igual, é algo nesse sentido. Mas o de jornada reduzida tem um que é o do Boticário, não sei se eu coloquei aqui, tomara que esteja. Ao invés de ter uma líder, eu tenho 2 pessoas, líderes, que elas dividem o trampo e cada uma tem 3 dias, trabalha 3 dias por semana. Então, tem um dia que as 2 trabalham juntas e os outros 2 dias cada uma cuida. É um modelo muito diferente? Mas você pensar no equilíbrio entre trabalho e vida pessoal é algo muito mais razoável, porque, sabe, de largada, assim, para quem tem guria que sabe, o horário da escola é uma coisa muito punk de administrar. O horário que você tem que deixar a criança na escola, que você tem que pegar a criança na escola, não tem um intervalo de 9 horas. Lembrando que são 8 horas de trabalho, mas 1 hora obrigatória de almoço. Ou seja, matematicamente já não deu. De largada já não dá. E a gente não vê ninguém falando sobre isso, mas é um problema, tá lá. E ajuda a atrapalhar. E o fato das mães terem uma licença maternidade maior, serem cobradas e mais envolvidas na criação dos guris, sobrecarrega mais elas. Então, a gente está tentando resolver a entrada de mulheres em tecnologia, mas a gente não está olhando a saída. Então, foi isso que me fez chegar aqui, chegar em vocês, e o que eu tenho hoje é um monte de pergunta, revolta e provocação, não tenho muitas respostas, mas um caminho que eu estava tentando era esse, de puxar mais evidências para ajudar as pessoas a entenderem o problema, porque eu também, essa questão do horário da escola, por exemplo, não é a realidade de todo mundo. Então, se você não fala sobre, talvez não fique claro por que aquilo é um problema. Então, isso é uma coisa que eu estava tentando fazer, deixar essas coisas mais claras, listadas e diretas. E outra é puxar iniciativas, e eu estava priorizando por iniciativas que já existam dentro do mercado, porque meu objetivo é também provocar as minhas lideranças. E quando você já tem amiguinhos fazendo algo, fica mais fácil de você falar de, por que fulano está na nossa frente, sabe? Então, é isso. Boa, eu acho legal a gente partir dessa perspectiva que você trouxe, Nath, desses... Talvez a gente até, o nome, né, do nosso evento hoje, de benefício, na verdade, a gente está falando de outra pegada aqui, né? A gente está falando de equalização, de levando em conta as problemáticas que você trouxe, né? Da jornada de trabalho versus essa dupla jornada que principalmente as mulheres passam, né? E principalmente pessoas de liderança. E de fato, legal esse post da Tati. Tati eu conheço da Livap, de engenharia, e que abriu vagas para mães engenheiras de software, né, para se aplicar. E a gente, por incrível que pareça, né, a gente estava discutindo isso numa pessoa que a gente entrevistou aqui no Willbank para uma posição também de desenvolvedora, que ela trouxe esse ponto na entrevista, disse, olha, vocês aceitam jornada reduzida? Porque eu sou mãe, eu não consigo. Então, eu já vou bem abrir o jogo aqui no começo do processo. E aí, a gente gerou uma thread nossa no canal de liderança sobre essa discussão, né? Do tipo, e aí, o que a gente faz? Porque é um caso que a gente nunca lidou, assim, né? Da pessoa vir e falar sobre isso. A gente já lida com isso de pessoas que já entraram, não trouxeram isso no papo,
elas já se adequaram na jornada delas, e aí entra o ponto que você falou, de se virar nos 30, né? Ou seja, meio-dia e meio entra a criança, aí sai às 6, e aí você tem que se programar, tipo, 30 minutos antes, aí depois, aí você já perdeu o seu almoço, aí você já tem que fazer a janta, aí você... Cara, loucura. O burnout das mulheres está lá, está pipocado. Tem isso aqui, quando você fala, a resposta default é, mas você tem que se organizar. Que dor. E, meu amigo, se eu não fosse organizada, eu não estava nem aqui, para começar de conversa. E só para compartilhar uma coisa que foi legal, isso que você falou das entrevistas, na minha área, na nossa área, a gente recebe muita proposta, né, de trampo. E eu gosto muito de onde eu estou, não tenho pretensão de sair, mas aquela pergunta default, o que te faria sair? Eu respondo a mesma coisa para todo mundo, assim, não tenho interesse no momento, salvo se for para uma proposta de menos de 40 horas semanais. Aí a gente conversa. Eu respondo isso há mais de um ano. E na nossa área, vocês sabem que a gente recebe proposta, assim, semanal quase. Eu tive um total de 0 sims. Tipo, a gente está num modus operandi que ou você trabalha 40 horas ou você não trabalha. E, tipo, matematicamente, eu não consigo resolver nem a escola da criança, que é o mais básico de tudo. E outra, você vale lembrar que eu tenho um horror de privilégios. Por exemplo, meu filho está numa escola particular, porque na escola pública, o horário de saída da escola é mais cedo. O horário de saída da escola, dependendo da creche, é 3 horas da tarde ou 5 horas da tarde, ou seja, ainda mais cedo. Se a pessoa não ganha um salário mais alto aqui em São Paulo, ela tem que morar a 1, 2 horas do emprego. Então, assim, o que de pronto a matemática não bate, ela não bate para 5% da população. Para 95% da população, ela não bate num nível muito mais tenso. Aí a gente fala sobre inclusão, sobre tudo mais, mas como é que a gente está sendo inclusiva se de largada a gente já... A pessoa, 2 horas e 2 horas para voltar, não consegue pagar a creche do filho, o filho larga às 3 horas da tarde. É muita sofrência imposta. E isso, para mim, foi até um ponto. Tem uma frase famosa que é: quando nasce uma mãe, nasce uma culpa. Porque tem muita coisa ali que você se sente culpada por não estar cobrindo a criança, aí você se sente culpada por não estar cuidando do trabalho, do filho, enfim. E uma coisa que com o tempo foi ficando para mim mais clara é que a culpa não tinha a ver com a criança, tinha a ver com o modus operandi da sociedade. E Exato. Que muitas dessas coisas a gente talvez consiga, por exemplo, um modelo de trabalho flexível, ele já resolve tanta coisa, mas hoje faz mais de um ano que eu respondo, a gente conversa se for menos de 40 horas semanal, faz mais de um ano que não. Normalmente a galera até some, assim, sabe? Tipo, desmaio virtual. Então, mas é isso, a gente fica, e até o subconsciente, né, coletivo, como vamos dizer assim, muito realmente mais voltado à sociedade que a gente está mais machista, é pensar dessa coisa da carga horária. Pô, mas aí a pessoa vai trabalhar 6 horas por dia e o restante 8, 9, né? Como que funciona isso? E a gente já tem estudos muito mais elaborados com relação à diminuição de carga de trabalho e até o aumento de produtividade, né? Você tem casos reais assim de empresas que na pandemia fizeram essas mudanças, né? De como o trabalho funciona e, enfim, então já não é mais uma desculpa ou um pretexto para você não testar coisas do tipo, né? Então, eu acho que é muito legal a gente ter esse assunto vindo para a liderança de tecnologia, porque é o que você disse, Natália, acho que tem uma cobrança dupla, né? A gente tem, lógico, as pessoas que trabalham, né, em papéis, em outros papéis, e aí eu acho que independente de liderança ou não, isso acontece, mas quando você assume mais responsabilidades, e aí é liderança técnica ou liderança de pessoas, você passa a assumir um escopo maior de atuação e com isso você precisa evoluir e destravar conhecimentos da sua carreira, normal, isso todo mundo precisa evoluir, né? Conhecimentos para aumentar o seu cinto de utilidades, né? E aí, como é que essa dinâmica funciona para esses casos, né? Para as pessoas que, por exemplo, a gente está usando o exemplo de mães aqui,
A gente pode trazer outros casos aqui que você mesmo citou de distância do trabalho, acesso à internet, enfim. A gente estava discutindo esses dias atrás de muita gente falando na empresa, né? De muita gente falando, pô, mas tem que ser full remote. Mas a gente pensou na estrutura que essas pessoas têm para trabalhar em casa. Será que elas conseguem mesmo ter um escritório separado da sala de jantar enfim? Então, às vezes a gente fica muito nessa coisa, né, de um contexto e não abre o olho pro geral, assim. Né? Tipo, então é uma mistura de bala de prata, de uma parada que resolve tudo para todo mundo. E me dá a impressão assim que é muito um olhar viesado com o seu. E para mim é muito claro, até por dados, quando a gente trabalha com dados, a gente sabe que o que faz o modelo ser poderoso é, sei lá, uma árvore de decisão. O que ela faz? Ela segmenta. É isso que ela faz. Ela pega lá um negócio e quebra em dois, desses dois quebra em três. Pareto nunca é uma parada para dar 80%. São 3, 4 ali que cobre, 3, que cobre. Então, eu sinto falta de opções, porque para mim não se trata de sair de 40 horas para ir para 3 dias por semana. Ou para ir. Não, é ter opções, é ter modelos. É você falar que modelo que faz sentido para você. A gente tem essas 4 opções aqui. Isso hoje não existe. E pior que não existe, se você ousa pedir algum outro, você é classificado como, não quer trabalhar, né? Quer ficar... E se eu não quiser? E tipo, não é, mas e se fosse? E por que isso tem que ser um problema? Sabe? Tem estudos que mostram que se a pessoa tem contato com outras áreas, ela otimiza as ligações cognitivas do cérebro, então ela vai conseguir trazer mais visões diferentes para aquele trabalho dela. Por isso que a gente bota criança para estudar música, porque daí aumenta as conexões cerebrais e isso vai permitir com que ela chegue do ponto A para o B de um jeito mais fácil, talvez, porque ela tem mais conexões entre os neurônios. Então, se a pessoa, não, eu quero trabalhar menos horas porque eu quero ter um projeto pessoal, que eu estou desenvolvendo um tipo de agile que não existe. Beleza, show, top. Não, o que eu queria era ficar deitada na rede com a perna para cima. Tá show também. Mas ter opções. Hoje, eu acho que se a gente conseguisse ter uma alternativa além do 40 horas, já ia ser um negócio, assim, revolucionário. Sim, exato. Eu tenho um amigo que já fazem uns 3 anos, é o Renato Cagliari. Né? Ele, por exemplo, ele coloca essa condição, né, de trabalhar em um horário reduzido. Então, às segundas e às sextas ele não trabalha, né? E é um cara que estuda muito, um cara que ainda tem esse privilégio de poder reservar um tempo para poder estudar, não tem essa dinâmica que a gente está falando aqui, né, dessa problemática das mulheres aqui, né? Então, assim, ele consegue fazer isso por conta de algumas empresas serem abertas o suficiente para isso acontecer, né? Claro que, no caso dele, ele negociou um salário mais reduzido e tem tudo isso, mas aqui a gente está falando de outro contexto, né? E aí entra um pouco aquela diferença entre igualdade e equidade, né? Que a gente sempre fala, né? Da gente tentar equilibrar as coisas e não igualar, né? Como se todo mundo estivesse na mesma situação, né? É isso. E a tendência hoje está muito na equalização. Diga aí, Cat. Não, eu ia comentar que a gente estava falando das mães e tudo, porque eu acho que é o caso mais... É o que está mais na cara, né, da sociedade inteira, e a gente não faz nada sobre isso. Mas tem pessoas, por exemplo, homens, como você falou, Edu, que me disseram, Cat, eu preferia ganhar um salário menor e trabalhar menos do que ser promovido e ganhar mais trabalho e ter menos tempo de vida fora do horário de trabalho. E é engraçado que hoje na legislação, acho que a gente já tem coisas que dizem, olha, você pode reduzir a sua jornada de trabalho de 8 para 6 horas. A gente teve um caso lá na empresa, eu trabalho no Gympass, em que teve uma engenheira que ela queria sair da empresa para fazer um mestrado. Tipo, ela é bem nova, não tem filhos, mas ela viu que a carga horária dela não estava dando para ela fazer o mestrado dela, que era um objetivo de vida.
E aí ela pediu para sair. Nesse momento, a gente começou uma negociação na RH para ver se a gente conseguia reduzir a carga horária dela, porque ela não queria sair da empresa, ela estava curtindo o trabalho, estava se divertindo. Ela só queria trabalhar menos para conseguir dar conta. E aí a gente descobriu que na legislação ela permite você reduzir a carga horária até 6 horas, e só que no caso dessa moça, a gente descobriu isso meio tarde, assim, e ela acabou, a gente andou com a demissão dela, e a gente descobriu que a gente só podia contratar ela depois de 3 meses da demissão. A gente perdeu, assim, um pouco de tempo dela, por conta disso, mas a gente conseguiu recontratar ela agora há pouco tempo com 4 horas, que também era uma possibilidade que a legislação dá, sabe? Então, eu acho que é bem isso que você falou, Natália. Tipo, a gente hoje tem opções, mas ninguém fala sobre elas. Até para contar, isso aconteceu comigo. Eu comecei a trabalhar no Ibope no esquema de 4 horas porque eu estava fazendo mestrado, então não chegava a ser um estágio, mas a ideia era que fosse uma jornada reduzida mesmo, porque eles estavam querendo contratar alguém da academia. E 4 horas para mim não funcionava bem, mas aí tipo, quer dizer que 4 horas é ruim? Não, quer dizer que para mim, o tanto que eu falo, eu passava, tinha uma reunião, eu esticava um pouquinho no café, já explodia minhas 4 horas. Já, tipo, o meu marido, que é uma pessoa muito mais centrada, muito mais focada, ele, em 4 horas, para ele já tá top. Mas, enfim, não é esse o ponto. Aí eu pedi, quando foi depois, eu ia passar para 8 horas, e só que aí eu tive que fazer um step no 6 horas, por uma questão de contabilidade mesmo da empresa. Fez, você vai passar um tempo de 6 horas para depois. E a vida de 6 horas era tão maravilhosa que casou que quando eu fui para 8 horas, meu marido tinha ido para Holanda, meu guri estava pequeno, então eu tive o choque de passar de 6 horas para 8 horas, cuidando de uma criança sozinha. Gente, eu xingava o dia inteiro, assim, nossa, eu fiquei insuportável, porque eu não entendi, como é que as pessoas vivem assim? Meu Deus, a minha vida parecia um relógio. Se eu atrasasse 5 minutos, descambava o calendário inteiro do dia. E aí foi nessa época que ficou muito claro para mim que 6 horas é o ideal de vida. Aí eu pedi para sair porque eu vinha para Holanda com meu marido. E aí a empresa fez isso que vocês fizeram, fez uma contraproposta, e aí eu fiz para eu continuar remoto da Holanda, e eu aceitei, só que eu só aceitava se fosse com uma carga horária menor, porque, meu Deus, eu não queria nunca mais na vida trabalhar 8 horas. E também, porque eu estava em outro país, eu queria ter tempo para curtir o país. E topou, não sei o que, beleza. Quando foi depois que eu voltei para o Brasil, eu tentava ser contratada de novo para 6 horas e eu escutava isso de, não, mas é que a gente quer CLT. Eu falei, não, gata, então, mas tem CLT para 6 horas? Ou então, não, é que aqui na empresa não... Falavam de CLT, falavam de legislação, falavam de não sei das quantas, tipo, é o que você falou. Tem legislação para tudo isso, tem intervalo obrigatório, tem tudo certinho, só que é no nível que a galera nem sabe que existe. A galera de RH mesmo já não sabe que existe. Vou deixar... Muito bom. Vai lá, Rafa. Cara, eu dou meus 2% aqui, porque é uma reflexão que eu tenho durante muito tempo e eu não consegui chegar a uma conclusão, é que quando a gente fala de CLT hoje, a gente está se enquadrando em uma lei que tem que ser padronizada para todo mundo. Acho que vocês comentaram, era uma pergunta que eu ia fazer, não sabia se tinha essa flexibilidade. Muito legal saber, porque a gente está divulgando essa informação, é uma informação nova para mim. Não sabia nem que existia, mas a gente está doutrinado àquilo que a sociedade impôs para a gente e falou, cara, você tem que trabalhar a CLT em determinado número de horas. E você vai ganhar o salário pelo seu cargo e o tempo que você gasta perante aquela empresa. Né? E uma discussão que eu sempre tive internamente, e tento refletir sobre isso, cara, eu estou me vendendo por horas. Por que não poderia me vender por outro tipo de metrificação, vamos dizer assim, pelo que eu entrego ou por qualquer outra coisa? Porque aí eu conseguia ter essa flexibilidade muito grande, em vez de ter uma caixinha fechada de horas. Então, eu vou pegar um projeto que eu vou trabalhar durante 24 horas nesse projeto, vou entregar ele e o resto da semana não vou fazer nada, mas o meu contrato, o meu acordo é esse projeto, né? Eu me vendo por esse projeto. É outro formato que eu penso quais são os outros que a gente consegue negociar sem ser por horas, porque aí a gente entra no time box, a gente fecha.
a gente torna-se não tão flexível, a gente fez por hora. E muitas vezes a gente sabe hoje que a gente não vai estar produzindo 100% dessas horas. Vai ter horas que a gente não vai estar produzindo. E ok, normal, né? Como que a gente flexibiliza isso de uma forma onde deixa a pessoa tranquila? Então, eu tenho um escopo por mês e se você quiser trabalhar 2 dias daquele mês e num sábado e domingo e entregar aquilo e ficar o resto do mês tranquilo, ok. Só exercitando aqui uma reflexão, que eu não tenho minha conclusão aí em cima disso, mas quais são os outros modelos que a gente traz para isso. E aí a gente acaba se enquadrando em outras formas, em outro formato, porque concordo, mas será que soluciona outros problemas? Paternidade, maternidade, né? Então, está falando de maternidade, é uma dor, eu estou vivendo agora, tenho uma filha de 10 meses aqui que eu estou vivendo essa parte de paternidade, maternidade, minha esposa trabalhando, como que a gente também incentiva a paternidade aos pais ajudarem a mãe no dia a dia, né? A gente fala muito, coloca muito uma carga em cima da mãe. E a sociedade coloca uma carga muito grande em cima da mãe. Por que também não coloca em cima do pai para ir estar lá e dar comida, né? E ajudar também, porque a gente está aqui para ajudar, né? O pai tem que sair para trabalhar e a mãe tem que estar em casa cuidando. Não, por que não pode ser o inverso? A gente trabalhar isso ou flexibilizar isso? Não, aí eu estou falando socialmente, tá? Nem podemos levar isso para dentro da empresa, mas socialmente. Existem várias discussões em cima disso, bem bacanas para a gente remodelar e ajustar essa cultura que a gente tem para viver em harmonia. A questão da paternidade, a questão também de ser LGBT+, negros, brancos, tudo, né? Como que a gente deixa todo mundo sendo o que eles são, vivendo da forma que eles querem viver. A gente se organizando em harmonia. E essa reflexão que eu sempre tenho todo dia, para a gente conseguir equalizar, né? Como o Eduardo trouxe aí, para a gente trabalhar de uma forma harmônica e todo mundo feliz, que é o que importa. Que o Eduardo falou de inclusão, até perdi agora, eu sempre confundo os termos, mas é da diferenciação. Equidade e igualdade, né? O quanto que a gente fala desses dois tópicos, né? Porque dentro do modelo que a gente tem hoje, ele foi desenhado em cima de outra história, de uma história em que eram os homens que iam trabalhar, as mulheres ficavam em casa cuidando da criança da casa. Aí chegou algum momento ali de 1900 e qualquer coisa, que as mulheres começaram a ir para o mercado, só que o mercado foi desenhado para outra pessoa, que não elas. E até hoje ele não foi redesenhado. Sim, óbvio que teve melhoras, óbvio. Se a gente comparar hoje com qualquer outro momento, não precisa nem longe, se comparar hoje com 15 anos atrás, você vai ver melhora. Mas a questão é que ainda tem muita coisa. E até para... Eu acho que eu tenho não, é aqui mesmo. Tem um estudo que saiu sobre tempo, aqui ó, Gender Gap, é um report que mostra em quanto tempo que a gente vai ter equidade entre homens e mulheres, dado o crescimento dos últimos anos. E se eu não estiver falando besteira, assim, em linhas gerais, em um pouco mais de 10 anos a gente vai ter equidade educacional, e em perto de 100 anos a gente vai ter equidade política. Então, só para dar uma noção, hoje no Senado, na Câmara de Deputados, a gente tem tipo 20% de mulheres ou menos. Afeganistão tem mais do que o Brasil, o que é ridículo, se você for pensar em qualquer aspecto. E para a equidade econômica, que no fundo é uma das mais importantes, porque sem equidade econômica, todo o resto descamba. Tipo, se você não consegue se manter, todo o resto não anda. É 250 e poucos anos. É absurdo. É absurdo. Então, quando alguém fala, tá melhorando, tá melhorando. Só que se a gente manter o ritmo de melhora que estamos, é 250 anos para chegar no lugar que a gente quer. Não dá, né? Pois é. E aí eu acho que, bom, até para a gente trazer mais do que você destrinchou, Natália, acho que tem algumas coisas que você trouxe também
além da jornada flexível, né, no caso para as mulheres, uma jornada mais inclusiva, eu diria, né? Talvez a gente pode até discutir aqui um pouco sobre, acho que foi a Cat que comentou ali, né, sobre faculdade também, quanto que isso, até porque assim, eu contando um pouco da minha experiência, né, eu também trabalhava e estudava à noite. E então assim, até nisso, né, a gente tem que pensar, né, o quanto que o trabalho e não estou aqui dizendo que em alguns momentos a gente precisa realmente se desdobrar porque é algo que é pontual, tá? Isso eu acho que todo mundo passa na vida e não estou querendo dizer que ninguém deveria fazer isso. Também acho que é um pouco também utópico a gente entrar nesse aspecto, né? Hoje pensando em sociedade que a gente vive, né? Mas não deveria ser rotineiro, esse é o ponto, né? Deveria ser coisas pontuais, né? A gente tem que se desdobrar para poder fazer coisas, né? Principalmente trabalhar e estudar. Mas eu acho que a gente pode até discutir aqui outros casos, né? Que eu acho que você pegou aí. Não sei o que você acha para a gente ter a oportunidade de destrinchar mais. Acho duas linhas, assim, tanto porque isso eu estou dando um enfoque em termos de maternidade, mas eu concordo em número e grau. A minha teoria é que trabalhar 40 horas semanais funciona muito bem se você não fizer mais nada da vida, o que também não é um problema, se você só trabalha. Agora, se você faz uma faculdade, se você tem um projeto paralelo, se você tem... Eu acho que projeto paralelo já engloba bem, porque cabe qualquer coisa ali dentro, né? E projetos paralelos são importantes até para a evolução da economia do país, assim. São dos projetos paralelos que nasceram a Agile, por exemplo. A Agile veio de projetos paralelos de pessoas que estavam no mercado de trabalho. Então, concordo demais. E eu acho que isso ficou bem claro para todo mundo nessa pandemia, né, Natália? Não sei se vocês perceberam, mas, tipo, aquela 1 hora de almoço não foi mais suficiente. Se você, o fim de semana era extremamente cansativo. Então, se a gente não terceirizar quem faz a comida da gente, quem limpa a casa, quem cuida dos filhos, quem acompanha a educação das crianças, tipo, não dá. Todo mundo no começo, agora a gente meio que se adaptou, né? A gente deu aquele jeitinho, mas no começo da pandemia estava muito claro, sabe? Tipo, se a gente não terceirizar boa parte da vida, a gente não consegue dar conta de tudo. A gente está conseguindo hoje com o nosso ritmo de vida por conta disso. Porque a gente chama diarista para cuidar da casa, porque a gente tem escola para colocar as crianças e tudo. Mas se for só a gente, tipo, não dá. E aí a questão da inclusão fica mais tensa, né? Porque qual é o percentual da população que dá conta de pagar essas coisas? Coloco um fator ali que acho que vai trazer muito na rotina que a gente está vivendo, o valor que a gente vai dar para todo o ecossistema que a gente vive. Muitas vezes a gente não para pensar tudo isso que acontece, né? Como a Kate que trouxe ali, a diarista que trabalha em casa, o cara que está limpando a rua, gari, ou todo trabalho é louvável e todo mundo é o mesmo patamar. Então, muitas vezes a gente passa o nosso dia a dia, a gente não dá nem importância para aqueles trabalhos, porque a gente está tudo na correria, e hoje vem a real necessidade de um professor na escola, de um educador ali que está cuidando dos seus filhos no dia a dia, porque a gente está ficando meio maluco, né? Algumas pessoas, porque o filho está em casa e tem que educar ele, ajudar a educar, e tem que trabalhar ao mesmo tempo, as pessoas estão na escola, o segurança da portaria do prédio, tudo acho que é louvável, que a gente vai conseguir identificar de uma forma e equalizar. Gostei muito dessa palavra, eu não conhecia muito bem, assim, não tinha escutado, mas trazer isso no mesmo patamar e tentar trazer todo mundo junto aí e dar valor para isso, acho que é super importante, tá? É bem legal. E gêneros, não só de raça, cor, mas também do tipo de trabalho, né? Todo trabalho é louvável, todo trabalho tem que ser admirado e aplaudido por todo mundo. Eu acho que... Opa, Paulo. Não, eu ia trazer outro assunto que acho que é bem legal, sobre comunicação, que a gente está falando no começo, mas também de inclusão, a forma que a gente escreve e tudo mais. Mas depois, termina aí, Paulo, que acho que eu posso compartilhar aqui com vocês um livro aqui que é bem legal depois para a gente discutir.
Pô, legal. Não, eu só ia, na verdade, comentar, assim, adicionar alguns pontos que achei, o que a Natália falou, é bem o que eu acredito, né, quando fala disso, porque eu acho que isso que a gente está vivendo hoje, dessa CLT que não é inclusiva para pessoas, para mulheres, no caso, que são grávidas, né, ou que têm filhos, porque foi feito há muito tempo atrás. Então, o ponto todo é que tudo que a gente tem hoje, a cultura que a gente tem hoje, ela foi criada há muitos anos atrás. Ela não reflete a realidade atual nossa. E a gente já está evoluindo para coisas novas e ela ainda se mantém lá. Então, realmente, eu acho que é algo que está atrasado e vem da gente em posições de liderança e até tendo um pouco mais de conhecimento, passar isso adiante, porque eu vejo que assim vai ser bem um trabalho de formiguinha aí com o tempo para educar mais pessoas para terem esse tipo de conhecimento, porque assim eu também não sabia, né, embora eu tenha uma empresa hoje, eu não sabia que pode ter CLT 6 horas. Eu sabia que estágio, né, é 6 horas, mas eu não sabia que a CLT suporta 6 horas. Então acho que é bem um trabalho de a gente que está aqui falando sobre isso, refletindo sobre isso, bolar soluções e trazer isso e fazer isso virar realidade para ajudar a diminuir esses 250 anos aí para pelo menos 100, vai. Acho que já vai ser um bom objetivo. Boa. Legal, Paulo. Eu mandei no chat depois aqui para todo mundo que estava lá um livro que eu achei bem legal sobre Manual Prático de Linguagem Inclusiva, do André Fischer. Cara, ali um tempo atrás, indico para todo mundo, acho que é muito legal ler esse... É um e-book, né, que está disponível, e ele fala sobre algumas formas, a gente coloca algumas palavras de formas coloquiais, algumas formas escritas que traz essa inclusão para todo mundo, né? E aí a gente fala de horas, a gente fala de escrita, a gente fala de comunicação, como trabalhar todo mundo isso da mesma forma. Acho que é bem legal também trazer isso, que querendo ou não, nosso português não é tão inclusivo assim. Nossa, de novo, a gente está falando aqui entrou muito nessa questão do gênero, de maternidade, mas quase tudo que a gente está falando é muito estendível. É legal que são soluções que você pensar um pouquinho, você faz, eita, vou resolver aquele outro problema também. E que, pô, tem muitos problemas. Falei de gênero, mas o mercado também foi pensado numa lógica de trabalho dignifica, de que que estar ocioso é ruim. Aí você pega os grandes gênios da história, eu não sei se foi um livro, se foi um blog, alguma coisa que eu passei. Não, acho que é uma palestra do Karnal, ele falando sobre essa questão de tempo, citando como era a rotina de vários grandes pensadores da história. E pensando numa lógica atual, capitalista, era tudo vagabundo, assim, porque, tipo, a galera trabalhava 3 horas, tipo, não sei quem, ele trabalhava das 4 até as 7. Mas é porque no outro tempo, é importante o tempo ocioso para te ajudar a ligar pontos, a você pensar em coisas diferentes, para você descansar, para quando você for trabalhar focado, esteja mais focado. Até uma coisa que se tiver, alguém que tiver referências fáceis, assim, tem muita coisa que eu fui lendo ao longo da vida que eu não guardei. E aí eu sinto falta de ter mais referências que ajude, por exemplo, tiveram estudos controlados ali pelo norte da Europa, principalmente, mostrando que redução de jornada aumentou produtividade, que aumentou satisfação. Eu não tenho mais esses links, eu passei por eles, mas de repente, se alguém tiver, a gente vai construindo um portfólio, porque a conversa aqui está muito fácil, está todo mundo concordando. Quando a gente vai para o mundo lá fora, não está assim. Por isso, tipo, eu fui juntando essas coisas aqui para me ajudar depois a montar um storytelling mais conciso, que seja um slide para dizer, é isso aqui que está acontecendo hoje. Tipo, uma que eu peguei essa semana foi das Olimpíadas, do time de vôlei, handebol de praia, futebol de praia, alguma coisa assim, que as meninas, elas são obrigadas a usar biquíni, e aí elas foram para usar short, porque você pega a foto da seleção masculina e feminina, é ridículo, assim, os caras estão de bermudão e as meninas estão de biquíni embaixo e são obrigadas. Por quê? A gente não tem nenhum motivo que não a ciência
sensualização do corpo feminino, porque não é nem agradável jogar com aquele negócio. E elas foram e botaram short, vamos de short. O que rolou? Multa. Então, em 2021, ao invés da galera falar, então as meninas botou short, mano, era pra gente já ter feito isso há mais tempo, né? Que vacilo, vamos copiar. Não, meteram multa nas meninas. E aí tem uma cantora lá que foi pagar, mas isso acontece ainda. Um negócio que eu tinha aqui que eu descobri, eu tenho até que checar se é esses anos, que há poucos anos que existem banheiros femininos no Senado. Então, tipo, eu quero juntar essas evidências para... Estamos na mesma página que são um problema? Estamos, beleza. Agora, o que a gente pode fazer para ajudar? Aí aqui tem algumas coisas, mas na linha do que a gente está falando, tem outras coisas também, né? Tem outras soluções que isso aqui direciona. Quais? A gente falou algumas aqui, vou até... A gente falou de uma questão social, né? Tipo, tempo de deslocamento do trabalho. Lembrando que quando você trabalha menos horas, você tem uma flexibilidade maior em relação a qual horário você vai se deslocar. Você não precisa pegar horário de pico. Isso faz uma diferença absurda. Quem já usou estação da Cel, da Luz, fora do horário de pico, sabe a diferença. Sim. Acho que nem para isso, né? A oportunidade de outras pessoas em lugares remotos ter oportunidade, a mesma oportunidade quem está em Manaus, tem a mesma oportunidade que quem está em São Paulo também, né? Então, tem muitas joias raras aí espalhadas pelo Brasil inteiro, até pelo mundo, e não tem a mesma possibilidade porque a gente tem o privilégio, eu estou aqui em São Paulo, tenho o privilégio de estar aqui em São Paulo porque aqui tem a densidade muito maior de grandes empresas, e as pessoas que estão remotas não têm essa possibilidade, como que a gente inclui elas, né, esse distanciamento, né? Ela vai deslocar lá para vir para cá todo dia, e até mesmo o Edu comentou sobre infraestrutura, né, será que eles têm um ambiente específico, né, quantas notícias eu escuto aí de pessoas que não conseguem estudar hoje por conta da pandemia aí, que não pode ir para a escola, porque não tem uma conexão de internet. Falta de luz. Falta de luz. Não sei se vocês lembram, há uns 3 anos, eu acho, até nas redes sociais aparecia a foto de um menino que estava estudando com a luz de uma lanchonete. Viralizou essa foto. Eu ficava muito revoltada, porque, tipo, é um menino que tem que ser aclamado? Individualmente é um puta de um esforço admirável, mas a situação não é para ser aclamado. Tipo, não é para precisar que uma criança vá para o meio da rua ficar na calçada, não é para precisar disso. Só que a gente tende a pirar muito ali no esforço individual e esquece que esse esforço só está sendo necessário por conta de um problema coletivo. A gente foca na meritocracia, né? A glamorização do sofrimento, né? A gente valoriza, dá muito glamour para o sofrimento, como se isso fosse o vencer na vida, né? Que é tipo superar os obstáculos, né? Como se isso fosse o modus operandi que a gente devia ter, né? Sempre, né? Mas Nath, uma coisa que você colocou ali que eu acho legal é das férias limitadas também, né? Que é um exemplo da Netflix, né? Que eu acho que é outro caso legal para a gente talvez comentar aqui nos benefícios diferentes que a gente tem visto por aí, né? Legal. Quem quer? Não sei se alguém já viu esse ponto da Netflix. Eu acho que tem algumas outras empresas que praticam isso, né? Eu só conhecia pela Netflix. E assim, falando por um momento meu, isso seria uma coisa fantástica. Porque, tipo, eu tô num momento que eu tô com uns 2, 3 projetos que tem a ver com a minha carreira, que tem a ver com a carreira, com a área, só que são projetos para serem tocados por fora das coisas que eu tenho que entregar. Então, eu gostaria muito de poder tirar, sei lá, 3 meses para me dedicar nessas coisas que possivelmente vão virar, assim, fazendo uma analogia bem tosca, não é isso, tá? É tipo um agile da vida. Precisa tirar 3 meses, ela vai lá, ela vai maturar a ideia, ela vai estruturar aquilo e depois ela volta para o trabalho e aquela ideia está estruturada a ponto de ganhar corpo, de virar apresentação, de parar no TDC, enfim, de repente fazer sentido para todo mundo e não só para mim. Só que essas ideias precisam de tempo para nessa linha de férias ilimitadas.
Sabem o Reddit? Acho que é Reddit, né? O site que tem grupos com interesse em comum. O cara que fez o Reddit, ele tinha feito antes a Wikipedia, só que ele não trabalhou no marketing da Wikipedia dele. Então, ela faliu. Mas não era porque a ideia era ruim, porque a Wikipedia virou a Wikipedia. Foi falta de marketing, então, falta ali de tempo para fazer aquilo ali, para levar aquela ideia para outras pessoas. Mas também nem sei se esse é um bom molde para argumentar pró-férias ilimitadas, porque na prática eu estou argumentando de férias falando de trabalho, e não necessariamente é o ponto. Sim, e eu então... acho que no... Vai lá, Kate, vai lá. Não, é porque eu li aquele livro da Netflix e eu acho que uma das coisas que eles perceberam do lance das férias ilimitadas é que tem muita gente que não tira, né? Tipo, o pessoal tem as férias limitadas, só que justamente porque não tem aquela coisa de você tirar, muita gente acaba não tirando férias. Então, acho que isso é um cuidado que a gente tem que ter também. Ninguém pode tirar férias ao mesmo tempo, junto, tal, e todo mundo tem que tirar férias. Então, eles colocaram uma carga também na liderança, né? De ter que ir lá e mostrar que você pode tirar férias e falar para a galera que eles têm que sair para descansar. Mas isso do exemplo é muito importante. É muito importante, porque a gente vem de uma estrutura que você tem que pedir permissão para tudo e que qualquer coisa que der errado é muito dedo na cara. Então, se meu chefe não está fazendo, não sou eu que vou fazer. E não é difícil que você faça e você vai ter zombaria relacionada a isso. Eu vi muito no lance de roupa. Acho que quase todas as empresas tiveram uma movimentação no termos de se vista da forma que você quiser e tal. Aí, normalmente, a primeira pessoa que aparece, ou no calor, tá muito quente, tá liberado vir de bermuda. A primeira pessoa que aparece de bermuda, ela é zoada. Depois acostuma, mas a primeira pessoa é zoada. Às vezes, a própria gestão zoa. E aí, você está indo contra a objetiva. Lá no livro da Netflix, eles até citam, né, que cada capítulo ali que eles apresentam do modelo deles é meio que baseado no anterior, né? Então, esse negócio das férias, por exemplo, ele só funciona porque tem todo um contexto cultural, né? De você ter transparência, ter confiança, ter um alto nível ali de talentos. Então, não dá para isoladamente, numa empresa que é totalmente baseada em comando e controle, só colocar um benefício ali isolado, né? Então, tem todo esse lance cultural mesmo de você poder inovar, você poder errar e não vai ser, né, totalmente chacota e coisas do tipo. Vocês enxergam alguma coisa nesse sentido de iniciativa? Eu só tenho receio aqui, por exemplo, no Brasil, hoje a gente é doutrinado com uma CLT. Será que a gente consegue fazer isso liberal, de uma forma, sem esbarrar juridicamente? Isso é um grande problema social que a gente tem e depara em alguns pontos, né? É que eu acho que a CLT, ela faz ao contrário, né? Ela te dá o mínimo do direito, né? Você fazer além daquele mínimo não é um problema. Acho que o problema é o contrário, né? Quando você não dá o mínimo. A gente, porque eu coloco isso, né? A gente já foi muito educado em cima disso, e nas entrelinhas fica muito explícito, né? Como que a gente quebra, né? O Marcelo trouxe aí, acho que é bem legal a gente quebrar esse tabu, e a forma que está sendo escrita é muito, de uma forma muito coloquial, não é muito populista a forma que é descrita, né, os termos. Então, como que a gente quebra isso? E concordo com o que o Marcelo disse sobre cultura, né? Então, é muito... não é só férias, né? O que vendem, né? Então, eu li o livro do Netflix, acho animal, gostei muito. Será que ele se enquadra em outras culturas? Como que funciona? Como que a gente tem que lidar com isso, né? Tem muitos casos aí de grandes empresas que têm mesa de ping-pong e videogame, mas as pessoas não conseguem parar para usufruir do que tem lá dentro, porque a pressão sobre o resultado é muito grande. E elas não conseguem tirar mais férias, porque a pressão com o resultado é muito grande. Elas têm a flexibilidade, elas sentem que tem o poder na mão delas,
mas na verdade é cobrado por outra forma que ela perde aquele poder, porque ela tem que entregar o máximo possível, né? São esfoladas vivas, vamos dizer assim, muito, a base do resultado é muito grande, você tem que atingir aquilo e acaba perdendo os benefícios que ela tem, aquele poder, né? Por conta que o outro reprime. Até que ponto isso culturalmente a gente tem que se policiar, né? Então tá lá e fala, cara, vamos pausar mesmo para ter aquele cafezinho, né? Porque, cara, vocês estão trabalhando demais. E a nós, lideranças, olhar para isso e falar, cara, vamos, você tem que tirar férias, né? Cara, você está entrando num momento ali que você está tão imerso que você, pensa em você também. Sai um pouquinho antes, né? Como que o ambiente nosso das empresas propiciam isso, ou a gente está induzindo com que eles trabalhem mais mesmo, né? A gente está pensando muito em flexibilidade, essas coisas, mas no dia a dia, nossos OKRs lá tá 70%, a gente tem que bater 100, né? Então, que a gente consegue entregar o melhor possível e equilibrar isso. Esse lance que você falou do ping-pong, né? Parece, né, empresa legalzona, mas às vezes é só para a pessoa ficar mais tempo ali e não ir para casa mesmo, né? É para ela virar à noite, achar legal, jogar videogame ali, mas só que será que não seria mais legal ela fazer isso no ambiente da casa dela, com a família dela, com os amigos dela e não trabalhando, né? Então vira ao contrário, né? Você trabalhar mais ali, ficar... Nossa, você falou, Marcelo, eu lembrei agora que eu fui fazer uma visita na sede do Google que tem aí em São Paulo. E, nossa, eu fiquei muito chocada, gente. Tipo, tinha academia, tinha estúdio de música lá dentro, tinha lanchonete de sopa e lanchonete de suco, sabe? Tipo assim, então coisas bem específicas. E aí o que me falaram foi justamente isso, que tipo, o ambiente foi criado para você não precisar sair de lá. Então, você não precisa sair da empresa para tomar um cafezinho. Tipo, tinha um quiosquezinho lá de café gourmet. Então, você não precisa sair da empresa para você malhar. Tinha uma academia lá dentro. Sabe? Então, tudo era bem otimizado realmente para... Eu não sei se era o intuito original, mas tipo, passou muito essa mensagem, sabe? Tipo, foi tudo otimizado para fazer as pessoas ficarem lá o mais tempo possível. Isso, assim, tem muita empresa que tem mesa de ping-pong, mesa de bilhar, mas isso é muito mais para atrair talento do que para qualquer outra coisa, porque ninguém consegue usar, né? Mas acho que é um bom ponto, é exatamente isso. Depende de como isso é utilizado, né? Por exemplo, cara, você tem uma lanchonete ali com café gourmet, algum café diferente, eu acho que é legal. Uma hora você está de bobeira, você vai tomar café, mas desde que seja por uma hora que você tiver de bobeira, vamos lá tomar um café, né? Diferente de você falar, dependendo do lugar que a empresa tá, vamos tomar um café, cara, não tem que, sei lá, andar 3 quarteirões, 5 quarteirões para chegar. Ter uma academia é talvez um pouco exagero, mas é legal de repente um dia que você fala, cara, não, eu vou ficar aqui até mais tarde hoje porque eu quero entregar isso aqui, então eu já vou fazer minha série de exercícios hoje aqui mesmo e já vou direto para casa. Então acho que ter isso é legal. Vai muito de como que é a cultura da empresa para se utilizar disso, né? Se depois ela vai e coloca uma meta que sabe que a equipe não vai entregar, então todo mundo vai ter que trabalhar demais e ninguém vai se aproveitar disso, né? Então, acho que vai um pouco aí também de quem está na frente ali nos tomadores de decisão, tentar ter um pouquinho mais de equilibrar um pouco mais as coisas, porque a gente sempre tem que entregar muita coisa, mas também não adianta só sair colocando uma lista, um backlog gigante para a galera entregar e colocar deadline. Todo mundo vai começar a ter burnout, vai começar a ter problema e ninguém vai estar feliz ali dentro. Então tem que ir equilibrando as coisas para que todo mundo consiga ter uma vida pelo menos saudável, vai. Pessoal, eu tenho uma dúvida, eu não sei se vocês já viram algo sobre isso, Natália, que é sobre, a gente está falando muito sobre o começo, né, da vida, o contrato de trabalho, carga horário flexível e tudo, mas uma das coisas que eu venho pensando é como é que a gente faz, por exemplo, análise de performance de pessoas que têm um horário diferente. Sabe, por exemplo, uma mulher que tem sai de licença maternidade de 6 meses, em muitas empresas ela meio que vai ser avaliada mal, né? Porque ela não entregou tanto. E aí a gente tem em várias empresas, tipo aquele processo do calibration, de a gente meio que tenta equalizar todo mundo e ver quem é que está no mesmo nível, que tal.
E aí eu fico pensando muito nisso, tipo, como é que a gente faz para ser justos na avaliação, por exemplo, de performance, de pessoas que têm um horário diferente, de pessoas que precisam sair por algum motivo, sei lá, por licença médica, sabe, esse tipo de coisa. Assim, só para até botar um tempero, que agora depois da pandemia, o trabalho remoto, durante a pandemia o trabalho remoto virou a realidade, mas conforme a era Covid passe, vai ser o trabalho híbrido que vai ser a realidade. E aí a gente passa a ter esse problema também, considerando o viés de disponibilidade. Como é que você vai comparar se você tem uma pessoa quietinha lá, que tem mais introspectiva, trabalhando remoto, e você tem outro falador trabalhando do teu lado? Como é que você vai lidar com o viés de disponibilidade? Como é que você vai Ou até de aprender a grupo, né, avaliar? Nath? Tipo, aquela pessoa que está no escritório almoça todos os dias naquele grupo de pessoas que está presente, toma um café junto, sabe? Vai para um happy hour depois. Então, é um bom ponto essa discussão, e acho que está atrelado até o ponto da Cat, né? Que é como é que a gente, e aí colocando nesse fórum de liderança aqui, né? Como é que a gente se prepara, né? Para poder levar em conta esses contextos muito diferentes, né? Então, desde o caso do viés da presença, né? Que é o que a Nath falou, o viés da comunicação direta, né? O face a face, né? Que às vezes a gente acaba colocando como um ponto positivo, né? Mais rápido, eu bater nas costas da pessoa que está ali do lado e eu consigo me comunicar melhor. Até o lance que a Cat comentou, né? Só trazendo de novo aqui, que é como a gente mede as entregas comparado com quem tem mais disponibilidade, talvez, de tempo, e se isso de fato influencia, né? E aí eu vou trazer aquele ponto que a gente falou no começo, né? Que algumas empresas testaram esse modelo de jornada reduzida e algumas até tiveram um impacto positivo na performance, né? Então, talvez seja só uma questão de como a gente sai desses modelos tradicionais de comparação, né? E aí é complicado, né? Porque a gente se baseia, e aí falando de experiências, acho que talvez vocês já tenham passado por isso também, que a gente entra em modelos de comparação de entregas, né, entre as pessoas, de performance, de colocar elas em caixinhas, de dizer que elas performaram tanto quanto as outras aqui, que é os famosos modelos de calibration, né, de calibração das empresas. Então, de fato, é um É que tema complexo, né? a gente tem que tirar esses bias, tem que encontrar uma maneira de medir essas pessoas, ao mesmo tempo que a gente não pode ser injusto, por exemplo, a gente não Isso. pode ter duas pessoas em determinado nível, uma ganhando bem mais que a outra, as duas fazendo a mesma função. A gente não pode ter duas pessoas no mesmo nível, uma tendo uma vida muito mais tranquila e tal, do que aí a outra aqui do outro lado, tipo, mega pressionada, dobrando hora. Então, é um trade-off meio difícil, pelo menos para mim, né? Tipo, como é que a gente faz para avaliar bem todo mundo, de forma que seja justo todo mundo também receber os mesmos ônus? Sim, e eu acho que, inclusive, eu vou falar aqui, é uma coisa que eu já venho refletindo há um tempo. Eu acho que isso já é um cenário que a gente já tem hoje, tá? Eu tenho, por exemplo, na minha equipe, eu tenho pessoas que elas têm muito mais tempo livre do que as outras, né? Então, assim, acho que cada um pessoalmente tem seus problemas, suas coisas para resolver, e isso faz com que algumas pessoas vão ter mais tempo livre para, de repente, dedicar a estudar ou até trabalhar um pouco mais para chegar no objetivo. Então, comparar essas pessoas, né? Acho que é complicado já no modelo hoje, né? Então, assim, é uma coisa que eu venho refletindo e o que eu venho trazendo aqui hoje, que não é uma solução, acho que está longe disso, mas que eu venho fazendo eu comparo cada indivíduo com ele mesmo no passado. Então, em vez de comparar cada pessoa com outra pessoa, seja do mesmo cargo acima ou abaixo, eu sempre faço, né? Inclusive uso os one-on-ones para isso. Então, tenho uma métrica para cada pessoa. Então, cada pessoa ela tem aqueles pontos que ela é mais forte, aqueles que ela tem a melhorar,
Então, eu tenho uma métrica para esses pontos com cada pessoa, e cada pessoa eu vou vendo a evolução dela. Ah, houve evolução? Não houve evolução? Ah, aqui você caiu. O que aconteceu? Ah, não, teve esse problema, tudo bem. E é algo que hoje eu sei que é um pouquinho melhor, porque eu não fico comparando a pessoa com a outra, mas eu tenho um problema né, que é do próprio calibration, né? Eu não consigo trazer uma média para falar que o que seria o ideal de produtividade, porque eu estou olhando para todo mundo individualmente. Eu também não... Eu acho um desafio muito em aberto, e é só para fazer uma ponte, quando eu esbarro nessas coisas, eu não consigo não pensar sobre todo o resto que a gente estava falando, de flexibilidade, de tempo ocioso, de não sei o quê, porque tipo, eu adoraria pensar mais sobre isso e ter um tempo dedicado para isso. Mas hoje, se eu consigo dormir, nossa, já é um sucesso tão grande. Mas, voltando no tópico, de novo, também não sei como fazer. Isso que o Paulo falou de comparar a pessoa com a pessoa, do pouco que eu sei, para mim faz um sentido absurdo, assim, gigantesco. E uma coisa que eu tenho pensado muito recentemente é sobre personas, assim, de tipo, a gente de repente ter visões do time em que eu olhe menos as entregas individuais, mas as entregas como um time. Eu faço isso com os guri em casa, eles não gostam muito, mas do tipo assim, ó, vocês têm essas obrigações de fazer. Ah, não, mas eu fiz e ele não fez. O problema é seu. Tem 2 tipos de problema no mundo, o meu e o seu, esse é seu. Não quero nem saber. Ah, não, mas eu fiz e ele não fez. Se resolvam, o problema é de vocês. É meio mancada? É meio mancada, porque de vez em quando o mais novo caga para tudo, não faz nada, o mais velho tá fazendo, e aí quando eu vejo que tá assim, eu chego pro mais novo e fiz, ó, sabe aquele negócio de o mérito vai para os dois, o castigo vai para os dois? Eu vou abrir exceção aqui, porque você tá merecendo ter um castigo só para você. Aí ele, mas assim, olhar mais o time, mais a entrega do time do que as entregas individuais, talvez até um dá um push no outro, um ajuda o outro, porque tá todo mundo no interesse coletivo. Como faz isso? Já não sei. Na minha cabeça, o cobrar por equipe talvez esteja mais em linha de multidisciplinaridade, porque é o ponto da diversidade, né? A diversidade não é porque eu vou ter uma pessoa trans preta aqui, logo vai abrir as portas. Não, é porque ela vai ter uma visão diferente da outra e elas se complementam. Não é que uma visão está certa e outra está errada. É que as duas juntas vão chegar num denominador comum melhor. Então, talvez, dado isso, a cobrança em time faça mais sentido. Bom, acho que faz muito sentido. Fala aí, Champs, você ia falar alguma coisa, não? Boa, eu também outra, sempre como cobrar, como separar, separa, não separa, coloca todo mundo junto. Então, a gente cobra como um time, né? E a gente fala, cara, eu não posso cobrar individualmente, porque sobre a entrega do time, e a gente vai cobrar sobre o time. Mas será que o time, entre eles, não se comparam? Como quebrar entre eles essa comparação, né? Então a gente fala, pô, vamos pegar o resultado do time e falar, cara, vocês não entregaram essa sprint. Fazia tempo que eu não passava por um sprint que a galera entregava em dia, sempre mesmo porrada, não está entregando. Mas entre eles se comparam, né? Como quebra isso, a cultura dentro do time para eles não se compararem? Ou será que é saudável essa comparação? Porque a partir do momento que eu estou me comparando e olhando, eu faço one-on-one e eles se comparam. Puta, eu vi ali aquele cara, ele é sênior. E eu estou fazendo a mesma coisa que o sênior. Né? Que ele falou, cara, ele está se comparando de alguma forma para chegar lá. E como que eu coloco essa comparação de uma forma saudável para estimular o desenvolvimento dessas pessoas também? Né? Esse é um trade-off muito grande que, cara, a comparação é saudável de vez em quando. Eu acho que ela é saudável para estimular. Eu gosto até da palavra horizonte. Uma vez eu escutei uma moça falando quais horizontes esses jovens conhecem. Isso ficou muito na minha cabeça, porque às vezes a comparação é uma questão de te abrir o horizonte. Inclusive, Perfeito. quando a gente fala que representatividade importa, ela importa por quê? Porque você passa, você olha lá, você fala, pera, mas aquela pessoa parece comigo e ela tá ali. Se ela pode, eu posso. Então, eu concordo e
Nossa, trade-off, não faço a mínima ideia. Se você descobrir, se É. lançar o livro, você vai ganhar uma grana. Gera muita motivação isso, né? Você fala, cara, olha, Sim, eu saí daqui do ponto A e estou querendo chegar no ponto D e olho para todo mundo que está aqui e vocês me inspiram e eu posso chegar lá também. Vou me comparar para fazer muitas coisas, muitas perguntas que a gente faz, né? O que é inspiração para você? O que foi um reflexo para você que você está mudando para chegar lá? Até em mentorias, né? Então, como que a gente pode levar? E, para mim, tudo isso é comparação, né? Ó, eu testei ali e vi que, naquele momento, aquilo deu certo. Então, para você fazer uma coisa certa, você tem que comparar o estado atual, hoje, seu, com o futuro que você tem que chegar, você tem que trilhar isso. E, automaticamente, para chegar naquele resultado, tem pessoas envolvidas. Então, sim. indiretamente, você compara, isso é um trade-off meio controverso na minha cabeça aqui, que a gente tenta sempre tentar achar uma solução perfeita, né? Eu li uma vez, eu não lembro onde foi que eu li agora, mas que o nosso cérebro ele trabalha em cima de comparações. Então, por exemplo, um exemplo, acho que até o exemplo que falaram, se a gente um dia descobrir que existe uma vida extraterrestre, a gente vai comparar esse ser que a gente conhece com o que a gente viu nos filmes. E aí, a partir daí, a gente vai falar se ele é feio, se é bonito, se faz sentido ou não. Mas se tiver algo relativamente novo, que a gente nunca viu, normalmente a gente não vai saber comparar, falar se aquilo é bom, se é ruim, se é bonito, se é feio, porque o nosso cérebro trabalha em fins de comparações. E aí, acho que, então, essa pergunta aí do Champs, acho que faz bastante sentido, porque realmente não tem como que eles não comparem entre eles, mas eu vejo diferente quando uma pessoa, né, um liderado vem e ele se compara com outra pessoa, quando a gente compara ele com uma outra pessoa da equipe dele. Então, acho que tem essas duas visões. Desde que parta deles, eu acho que tudo bem. A gente só tem que saber trabalhar com isso e que não vire aí, de repente, talvez uma síndrome do impostor. Mas acho que vindo da gente, acho que a gente teria que evitar. Pelo menos é o ponto que eu consegui. A única coisa que eu consegui resolver foi tipo assim, cara, por mais que na hora que no meu feedback eu estou comparando com o outro, né, na hora de dar o feedback, eu tento sempre puxar e dar o comparativo com a mesma pessoa do passado. Né? E esse problema, pelo menos, eu tenho resolvido. Paulo, um ponto que você falou que talvez seja um direcionamento mesmo em termos de resposta, porque fica a comparação, o lance tá entre eles. E aí vai ser uma questão de inspiração mesmo, de você olhar aquela pessoa e faz, porra, essa pessoa aqui tá mandando muito bem. E aí, para mim, tem um outro layer que talvez volte naquela diferença entre as pessoas, e de repente a gente prevê personas, porque também é muito difícil para quem está sendo liderado saber o que tem que fazer. Isso é ruim também, a pessoa não ter direcionamento nenhum. Não, segue o seu eu interior. A pessoa, porra, eu não sei quem é meu interior. De repente a gente conseguir prever o que eu preciso no time. Aí eu vou trazer um pouco para o mundo de ciência de dados, porque eu tenho mais facilidade de tangibilizar esse exemplo lá. Eu preciso de uma pessoa que tenha uma visão de tecnologia, pensando em ciências da computação, uma pessoa que mande em termos de produtização, de replicabilidade, de boas práticas, de otimização de recursos. Isso é uma persona. Eu tenho outra persona que é um modelo matemático, que é o data driven, focado nos dados mesmo, de tipo tradução de problemas, de usar deep learning, de às vezes usar a média, que às vezes é o deep learning que te resolve, mas muitas vezes é uma média bem aplicada. Então, é um olhar mais matemático em relação ao problema. E eu tenho a pessoa que garanta ponte não só entre essas duas pessoas, mas também com a área de negócio, que consiga traduzir as KPIs em letras gregas, em comunicação. Então, eu tenho três backgrounds, ou 3 enfoques. Não precisa ser background, porque a gente vê em ciência de dados, galera vem de veterinário que manja pra caceta. Então, não é background, é olhar. Por outro lado, eu tenho uma questão de especialista versus generalista, e os dois são importantes. Eu preciso de especialista, que é o que vai conseguir trazer a solução super específica da tecnologia, e eu tenho o generalista, que é o que vai conseguir fazer a ponte entre o especialista de uma coisa com a de outra. Então, talvez, pensando no time, isso que você está falando, eu daria o direcionamento. Olha, a gente precisa dessas combinações de persona.
você me indica aonde é que você se encaixa melhor, o que que você quer. Você quer ser alguém mais especialista? Você quer ser alguém mais de comunicação? E aí a gente monta o teu PDI, o teu plano de desenvolvimento que você precisa, aonde eu quero que você chegue baseado nisso. Mas isso parte do princípio que a liderança tenha claro o que ela precisa. Hoje, o que a gente acaba fazendo é, pessoa é boa, bota para dentro. Pessoa é boa, bota para dentro. Mas se está vindo 5 pessoas que são especialistas ou 5 pessoas que são generalistas, ou 5 pessoas que gostam muito de uma... Inclusive, é a tendência grande na ciência de dados, pelo menos. Os times acabam sendo muito parecidos, porque você tem um viés, aí na hora de contratar, você vai, nossa, tudo que essa pessoa está falando faz muito sentido, eu contrato um igualzinho. Aí eu tenho 5 Ctrl+V da parada. Até para avaliação, tem um estudo legal, depois posso mandar esses links também para vocês, sobre vieses na hora de avaliação de performance. Você que contratou a pessoa tende a avaliar melhor, né? Porque é a pessoa que você aprovou num processo seletivo, né? Então, assim, tem tantas nuances. Acho que esse assunto de performance e avaliação, a gente podia puxar um papo só sobre isso, porque eles trouxeram algumas ideias para tentar resolver isso. Acho que tem diversos cases, assim, de como resolver talvez essa dor de comparação de time, se a gente devia comparar comportamento esperado, se a gente devia pensar muito mais em trilhas de conhecimento que a gente espera que a pessoa desenvolva. Tem essa questão da inspiração, né, que a Nath comentou, né, de pessoas que eu me inspiro, que vão me mentorar e me dizer que coisas legais, trocar experiências. Lembrando que os caminhos são únicos, né? A gente às vezes se espelha em pessoas, mas os caminhos eles são diferentes, né? Às vezes você não vai ter o mesmo aprendizado que a pessoa, porque ela passou por sei lá, mudança de... A gente está enfrentando, por exemplo, uma migração de empresa aqui no momento. Quando é que você vai ter uma oportunidade de unificar 2 empresas, né? Quantas pessoas têm essa oportunidade de carreira? Então, não dá para comparar quem viveu isso com quem, sabe, é muito difícil. Então, daí entra o caráter da subjetividade nossa de liderança, né? De analisar de forma subjetiva e empática, né, os contextos, mais do que seguir a linha, algumas fórmulas, né? Mas eu acho que, ó, só para a gente não explodir o nosso tempo aqui, acho que foi muito bom o papo. Eu acho que dá para a gente depois, até a Cat comentou no chat, de você mandar para a gente, Nath, esses links, quando você tiver eles aí compilados, né? E já, acho que dessa forma já ajuda a gente aí, né? Você mandar para a gente esse resumo. Eu tinha colocado no e-mail por acaso, mas Olha assim, aí. a minha eu do passado mandou muito bem, porque fala aí no e-mail que eu já coloco em e-mail. Muito bom, muito bom. A gente depois, eu vou parar a gravação aqui, aí a gente combina, e depois eu posso colocar também no post do YouTube aqui essas referências, esses links para quem estiver assistindo, né? E outras pessoas vão enriquecendo, porque com certeza tem ideia. Porque uma coisa que eu achei legal quando eu comecei a puxar, e aqui na conversa me parece que foi, que até vocês falaram, né? Tipo, já tem muita coisa feita, e quando a gente vê a coisa feita, já dá ideia para você. Você só adapta a coisa feita, ou nem precisa adaptar, é só você mostrar para todo mundo, ó, tá vendo? Já tem CLT para isso. Já tem. Sim. Já tem gente pensando nisso, então ter o levantamento do que de bom já está rodando. Não precisa reinventar. É isso aí. Isso aí. A gente se inspirar também, né, nos cases, experiências que as pessoas têm testado e experimentado por aí, né? Muito bom. Gente, obrigado, Natália, obrigado, né, pelo conteúdo, pelos links que você levantou. Muito, muito bom. Acho que deu para a gente destrinchar mais do que a gente imaginava aqui, talvez, no assunto, né? E foi legal que foi fluindo muito bem aqui o papo. Acho que o intuito desse grupo, desses encontros é esse, nada muito muito orientado a, sabe, slides, palestras. Não, a gente quer esse papo aqui aberto mesmo, permitir que as pessoas conversem, tragam seus pontos de vista. Também acho que gera outros assuntos, né? A gente falou de avaliação, a gente falou de vieses inconscientes. Esse eu acho que é um tema muito legal, acho que inclusive tem um link ali, acho que na esquerda ali da tua tela,
do LinkedIn Learning, né? The Basics of Unconscious Bias, que é muito bom, né? Aí eu fiz esse... Eu tô na dúvida se eu terminei, porque, né? Quem nunca? Mas eu lembro que o começo eu adorei ele, eu achei ele genial, porque são exemplos focados, são vídeos realmente curtos, já direcionados ali, então foi um vídeo muito legal. E esse assunto acho que daria tranquilamente 1h30 de papo para mais. Então, e aí, de novo, né, as pessoas que estão assistindo, a gente quer entrar no grupo e sugerir temas para próximos eventos, eu vou deixar depois aí na descrição do vídeo para você poder se conectar e participar desse grupo com a gente. Mas é isso, gente. Uma boa noite para todo mundo aí. Boa noite. Eu vou datando aqui o vídeo, né? Boa noite para as pessoas, né? Então, valeu, isso. pessoal. Boa noite, pessoal. Foi muito legal. Também, muito obrigada. E aí, pessoal, até a próxima. Só para compartilhar, esse tema é um tema que é sempre muito... Não é à toa que eu tenho esse aqui do lado, porque normalmente eu passo muito mais tempo aqui do que aqui. E foi muito legal com isso aqui foi, nossa, é verdade, vamos focar no que a gente faz. E muito obrigada por serem essas pessoas. Fazia tempo que eu não tinha uma conversa tão fácil assim nesse tema. Então, obrigada mesmo. Que bom, obrigado por trazer, Natália. Seja bem-vinda sempre que quiser trazer outros tópicos, né? Então, e você que está ouvindo, a gente quiser também trazer, super aberto, e a gente quer ter esses tipos de papos, né? Conversas significativas. Valeu, gente. Tchau, tchau.